A experiência de irmos para a Ucrânia foi uma experiência bastante marcante na nossa vida. E continua marcando porque, com a guerra, que todos pensam que começou agora, mas não, essa guerra vem de longa data, né? A Ucrânia, na verdade, Kiev, a capital, já foi a capital da antiga Rússia. Então a história entre Rússia e Ucrânia é bastante longa. Por isso que lá se fala duas línguas. Se fala o ucraniano e o russo, que são línguas parecidas. É mais ou menos como o português e o italiano. Algumas palavras são iguais e algumas são diferentes. Por exemplo, quando você diz bom dia em russo, você diz dobry utro. Quando você diz bom dia em ucraniano, você diz dobry ranok. O dobre fica igual, mas o ranok muda, né? Eles têm muito desses ranos, né? Bastante, né? Se você vai dizer oi para um russo, não é oi nem ai. É здравствуйте. Você vê um palavrão desse para falar oi, né? Por isso, quando a gente chegou lá na Ucrânia, já chegamos surdo, mudo, analfabeto, né? Só não era cego, ainda bem, né? Mas foi um período difícil de adaptação. Também chegamos assim bem próximo do inverno. Ainda não estava tão frio, mas estava frio. Estava assim para os padrões de São Paulo, assim, né, no inverno. E eu me lembro que eu saí com o pastor e pus só uma jaqueta de couro. E foi chegando a noite, estava realmente esfriando, né? E a gente pegou um bonde, que lá se usa muito o bonde, eles chamam de tramvai. E aí o pastor percebeu que eu estava com frio, né? E ele parou lá no lugar, comprou uma luva para mim, né? A gente não estava muito habituado com esse frio. Mesmo a minha esposa, um dia saímos para ir lá no que eles chamam de bazar, que é uma espécie de uma feira estranha, né? Uma feira diferente, que vende de tudo. E começou a fazer frio a ponto de ela começar a sentir muito frio no pé, parecia que o pé ia congelar. E aí entramos numa loja lá, a pessoa ligou um aquecedor no pé dela, a gente comprou uma bota, eu fui atrás de uma meia ali, né? Porque a gente não estava ainda acostumado com o inverno. Mas depois a coisa vai se normalizando, né? E a temperatura mais baixa que eu peguei na Ucrânia foi menos 33, que é uma temperatura assim bem desagradável se você está sem a roupa adequada, né? Eu lembro que saí naquela manhã para o trabalho, estava menos 29. Eu coloquei assim o meu cachecol assim no nariz para ver se o meu próprio ar me aquecia um pouco, né? Estava bem geladinho. Algumas experiências que nós passamos na Ucrânia ficaram na minha memória. E antes da gente entrar no assunto do sermão de hoje, deixe-me compartilhar com vocês pelo menos uma delas. Quem sabe a primeira, diz que a primeira é a que fica, nem sempre, né? Tem outras também, mas a primeira foi bastante interessante. Não foi a primeira, mas a primeira que marcou. O nosso chefe, o pastor Daniel Riband, Daniel é Daniel, né? Mas eles falam Daniel, né? E muitas vezes falam Daniel Danish. Eles usam esses ishes, esses ovos que no final do nome, né? Muitas vezes significa o nome da mãe ou do pai, né? O nome da filha, o nome do filho. Por exemplo, quando você chama assim alguém de Ana Petrovna, quer dizer que é a Ana, filha do Pedro, né? O Ovna é o filho. Então o Daniel Danist era o Daniel, filho do Daniel também, né? Que era o nome do pai. E ele disse, nós vamos fazer um evangelismo na Moldávia. Talvez alguns nem nunca ouviram falar o nome desse país, mas é um país pequenininho, país pobre, que fica do lado da Ucrânia. Ele fica aí, faz divisa com a Romênia e faz divisa também com a Ucrânia. Ele falou, tem uns equipamentos aí, veja se esse equipamento serve. A gente ganhou da Alemanha. E eu fui olhar as câmeras, eram câmeras
profissionais, mas estavam assim, enroladas num plástico lá, né? Eu limpei as câmeras, pus para funcionar e funcionavam. Falei, pastor, funciona. A gente precisa comprar algumas coisas para conectar tudo isso. Precisa de um switcher, que é onde você escolhe as imagens, vai precisar de iluminação, vai precisar de um tripé. E ele foi providenciando aquilo que era necessário. Fomos numa loja de equipamentos usados e conseguimos lá uma iluminação bem diferente dessa aqui, né? A gente, quando foi para lá, eu disse para minha esposa, a gente pode ir ou pode ficar, mas se a gente for, a gente vai ver coisa que nunca viu e sentir coisa que nunca sentiu. Né? E foi o que aconteceu. Eu vi a iluminação que nunca tinha visto. Né? E um dia marcamos para ir a Kishinev. Eu fui primeiro uma vez para olhar o local e tudo mais, mas fomos levar o equipamento. Era inverno. A temperatura devia estar assim na casa dos menos 14. Frio para eles tem que ser abaixo de menos 20, tá? Com menos 14, vou dizer o que acontece. Não para a aula. E a professora, assim, do curso primário, dos pequenininhos, pega os pequenininhos e fala assim, chegou a hora da gente se imunizar. Aí eles tiram a roupa, as pequenininhas ficam só de calcinha e os meninos só de cuequinha, e vão para fora. E brincam na neve, jogam neve no outro, e está menos 14, menos 10, e estão brincando na neve, entendeu? Descalço e tudo mais. E eles são branquinhos, né? Ficam vermelhinhos com aquele... Claro, tem que ser assim mesmo, né? E depois volta, se esfrega com a toalha, se enxuga, põe a roupa, e dizem que isso dá imunidade. Era comum estar negativo e o carrinho do bebê está lá fora. A gente fala assim, mas por que deixaram o carrinho do bebê aqui fora? Aliás, com o bebê dentro, né? Assim, é para ganhar imunidade. O fato é que alguns não sentiam muito frio mesmo, né? Cada país tem a sua maneira de agir. E nós partimos no inverno. E chegamos na divisa com a Moldávia. Devia ser por volta de 9 horas da noite. Estacionamos o carro em frente a um prédio e ele chamou o irmão que morava ali. O irmão não chamou a gente para entrar para dentro. Estava frio, né? Mas ele não chamou. E logo foram chegando outros irmãos. E logo estávamos ali, mais ou menos uns 10 ou mais irmãos. E foi uma experiência marcante. Nós ficamos ali num círculo, com a neve caindo, a temperatura bem abaixo de 0, e ali foi feita uma oração. E só então eu descobri por que aqueles irmãos estavam ali. Eles seriam os contrabandistas de Deus. Iam contrabandear o equipamento para o outro país. Então um falou assim, eu levo a câmera. E ele tinha um saco, enfiou a câmera no saco e pôs nas costas e foi embora. Ele falou, eu levo esses monte de fio aí. Aí pôs os fios lá e pôs nas costas. E assim cada um foi pegando alguma coisa e foram embora. E nós fomos atravessar a fronteira sem nada. Depois que atravessamos a fronteira, os procedimentos ali parecia assim da época da União Soviética, sabe? Os prédios ainda eram, né? Negócio meio escuro, meio estranho, mas tudo bem. Nevava, a estrada estava branquinha, você não via asfalto, não via nada. Aí assim pelo rumo, né? Onde parecia a estrada. E mais ou menos 5 para meia-noite, nós paramos num posto de gasolina. Estava apagado o posto de gasolina. E ali naquele posto de gasolina, o pastor falou, vamos esperar um pouco aqui. E depois de esperar alguns momentos, um outro carro veio e estacionou na frente. Eram os contrabandistas com os equipamentos. Passaram os equipamentos para o nosso carro. E chegamos, no outro dia de manhã, a temperatura de manhãzinha estava menos 21. Estava bem geladinho. Eu lembro que saí para tirar umas fotos, e quando tirava a luva, assim, era bem doído na mão, eu tinha que pôr a luva rapidinho, né? Mas eles convivem bem com essa temperatura lá. E nós tivemos uma série evangelística, que foi a primeira série evangelística ao vivo naquele país. E foi uma bênção. 300 pessoas foram batizadas ali na Moldávia, em Kishinev. E porque o evento foi transmitido via satélite,
Em outros lugares, em outros países, mais pessoas se batizaram e foram batizadas um total de mais de 3.000 pessoas. A televisão tem desempenhado um papel fundamental em alguns países. A Tanzânia, por exemplo, tem usado a televisão como usamos no passado. Nós temos na Tanzânia pelo menos 2 eventos evangelísticos grandes. Normalmente um no começo do ano e outro no meio do ano. E esses eventos têm batizado muitas pessoas. Nós ficamos na Tanzânia uma vez, eu e minha esposa, por mais de um mês, numa conferência com o pastor Mark Finley, que transmitimos cada noite. E naquela conferência foram batizadas 17.000 pessoas. Mas o maior batismo que assisti na África foi uma outra campanha evangelística que aconteceu na Ruanda. A Ruanda é um país pequeno, mas nós temos cerca de 1 milhão de adventistas naquele país. É muita gente para um país pequeno. É como se a gente tivesse aqui cerca de 10, 15 milhões de adventistas só no Brasil. Muita gente. E decidiu-se que ia fazer uma campanha evangelística com pessoas de todo mundo que quisesse vir fazer essa campanha. O título era que as pessoas viessem e cada membro da igreja participasse, né? Fazendo alguma coisa. E numa cidade chamada Gisenyi, na divisa com o Congo, num lugar onde vivem assim os gorilas. A África não tem gorila para todo lado não, mas eles vivem mais ou menos ali, especialmente numa montanha. E ali tem um vulcão ativo. E nós ficamos pouco mais de um mês naquele lugar. E a gente escutava de noite aquele barulho assim, né? Parecia que era trovão. E a minha esposa falou assim, vai chover? Eu falei, não, é o vulcão. Porque o vulcão estava ativo. E ele pode lançar lava a qualquer momento, né? Estavam nas conferências, a gente olhava para as nuvens, elas estavam vermelhas, mas não é por causa do sol, é porque a lava refletia na nuvem, né? E eu trouxe de lá várias pedras de lava, porque eles usam para construir, estavam construindo ali um local, e eu peguei alguma daquelas pedras, e quando chegou no aeroporto, a pessoa falou assim, para que você está levando isso? Eu falei, não, é só uma lembrança. E ele achou engraçado, porque onde tem muito, não tem graça, né? Mas onde não tem, é diferente. Mas depois dessa série de conferências, e ali em Gisenyi o orador foi o pastor Ted Wilson, muitas pessoas se batizaram. E eu lembro que eu pedi para minha esposa ir filmar, onde a esposa do pastor Ted Wilson estava fazendo a série de conferências, porque se dividiu em vários lugares. E eu tinha passado por lá, sabe? Eu cheguei nesse lugar, ele falou, aqui a esposa do pastor Ted Wilson vai fazer a conferência. Eu falei, que bom, mas vai ser aonde? Porque era um terreno cheio de mato. Ele falou, aqui. Eu falei, como é que vai ser? Ele falou, ela vai subir nesse morrinho aqui, ó. Aí ela vai falar desse morrinho. E o povo vai sentar na grama aqui, que não era grama, era um mato, né? Mas vai sentar aqui nesse mato aqui, nessa grama. Eu falei, tá bom. Eu falei, mas e se precisar de um banheiro, alguma coisa? Ele falou, tem uma igreja pentecostal aqui, eles deixaram a gente utilizar, se precisar. Tá bom. Mas quando minha esposa foi lá, disse que estava vazio, e daqui a pouco as pessoas começaram a sair dos matos, de onde tivesse, foram chegando, e foram sentando pelo chão. E sabe, naquele local, foram batizadas 500 pessoas, sentadas no chão, sem nenhum conforto. E minha esposa disse que a hora que lembrou que ali tinha cobra, ela ficou com bastante medo, porque não tinha luz, né? Não tinha nada, tudo escuro. Só tinha uma luzinha lá onde estava a esposa do pastor, né? Para enxergá-la. E tinha que chegar no carro, né? Mas Deus é bom. Como diz na África, Deus é bom todo o tempo. E todo o tempo, Deus é bom. Na Ruanda, naquele evangelismo, batizaram-se 110.000 pessoas. Muitas pessoas têm aceitado o evangelho da palavra de Deus. Assim como no Brasil também. Você não está sozinho nessa caminhada.
Pessoas pelo mundo todo têm o mesmo desejo, o mesmo alvo, o mesmo objetivo, que é encontrar com Jesus nas nuvens do céu. O pastor falou que a hora de terminar aqui é a hora que acaba, né? Então, eu acho que deve ser igual à África. A África termina 13h. E depois que termina 13h, dizem assim: a gente vai sair aqui, pastor, a gente almoça aqui mesmo, depois o senhor volta e prega de novo. Lá já tem que ir preparado com 2 sermões. Eles almoçam assim nas imediações da igreja, depois volta e já continua de novo. Agora, podemos fazer igual a Ucrânia, né, que é um pouco diferente. A Ucrânia termina a 1h também. Eu estranhava bastante os horários nesses lugares. Na Ucrânia, o almoço é a 1h. E você tem meia hora de almoço e começa a trabalhar de novo. É assim, só engoliu mesmo e já continua de novo. Não tem tempo nem para conversar. A coisa é bem rápida. Bom, dizem que os últimos acontecimentos serão rápidos, lá até o almoço é rápido, né? E é um prazer estar aqui com vocês e poder partilhar um pouco do livro do Apocalipse. Eu gosto muito do Apocalipse, sabe? Eu gosto da Bíblia. Onde eu passo, eu compro uma Bíblia. Onde eu passo, que tem uma língua diferente. Ou que seja uma Bíblia muito diferente. Eu não só coleciono Bíblia, eu gosto de ler a Bíblia. E algumas, quando eu gosto muito, eu leio mais de uma vez. Algumas Bíblias eu já li umas 5 vezes, porque gostei daquela versão. Outras eu li 2 vezes. E outras li uma vez só. E tem aquelas que eu nunca li, porque está numa língua muito estranha, né? Eu passei na Etiópia e trouxe uma Bíblia na língua Amharic. Não ia ler, não tem nem como ler. Parece uns desenhinhos, né? A Etiópia é bem diferente. Eles estão 12 anos para trás. Eles contam o tempo diferente. E eu gostava muito de ir lá, porque eu me sentia mais jovem. Pelo menos 12 anos mais jovem, né? Eu brincava com eles, né? Eles têm acho que 13 ou 14 meses. Eu falava, que bom, 14 salários. Eu falei, não, é 12, é só na contagem mesmo que a gente conta 14. Falei, então tá bom. Eu, do Quênia, trouxe algumas, mas no Quênia são 42 línguas. Não ia trazer 42 Bíblias diferentes, né? Então, trouxe nas línguas mais conhecidas, Swahili, a língua Masai, e algumas Lu, algumas línguas mais conhecidas de lá. E às vezes, quando eu começo a leitura da Bíblia, eu começo pelo Apocalipse. Porque, para mim, a Bíblia é uma linha do tempo. E essa linha do tempo começa em Apocalipse 12, quando fala do dragão ou do Satanás que é expulso do céu, que foi antes da criação da terra. Depois vem a criação que está lá no Gênesis, né? E existem algumas bênçãos para aqueles que leem o Apocalipse. Mais precisamente 7 bênçãos. É o número perfeito. Eu vou ler a primeira bênção com vocês, está em Apocalipse 1, verso 3. Mas antes de ler, feche os seus olhos e leve os seus pensamentos a Deus. Querido Pai, nós louvamos o Teu nome pela Bíblia, pela Palavra de Deus, por Tuas promessas, por Tuas bênçãos e pelo Espírito Santo que está entre nós. Abençoe este culto, continue abençoando a nossa vida, que o Espírito Santo toque a nossa mente, nos dando sabedoria, te peço por Jesus. Amém. Apocalipse 1, verso 3 diz assim: bem-aventurados aqueles que leem. Olha, quer ser feliz? Leia o Apocalipse. Quer receber uma bênção? Leia o Apocalipse. E aqueles que ouvem. Talvez tenha algum analfabeto, não precisa se preocupar, você pode ouvir. Então, bem-aventurado aqueles que ouvem. Que mais? Ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. E mais próximo do que nunca, né? Existem algumas bênçãos no Apocalipse que são muito importantes. Primeiro, você conhece o tempo. O Apocalipse tem algumas linhas do tempo. Ele mostra para você o futuro. Você vai encontrar, por exemplo, aqui, essa revelação de Jesus Cristo, dizendo que foi dado para você conhecer o que vai acontecer.
Está em Apocalipse 1, por exemplo, diz assim, olha, Deus deu essa revelação a João para mostrar as coisas que em breve devem acontecer. Para mostrar o futuro. Tem muita gente que gosta de saber o futuro, né? Alguns até que gostam assim que lê a mão, né? Aí aquela pessoa olha a mão dele e fala assim, futuro brilhante. Vai casar-se com um homem maravilhoso. A moça fala, é mesmo? Fala mais. É um homem rico. Ai, que beleza, fala mais. E a pessoa vai contando um monte de história ali. Filhos maravilhosos. Né? Agora, se a coisa for ruim, né, a pessoa fala assim, olha, tem um problema aqui. Ela, que problema? Eu estou vendo, olha, uma doença grave. Eu nem acredito nisso aí. Né? Que besteira. Isso aí é bobagem. Mas a Bíblia mostra a verdade, o que vai acontecer, coisas boas e coisas ruins. E você é abençoado, porque quando você sabe o que vai acontecer, você se prepara antes. Não é verdade? Olha, se eu sei que essa rua aqui vai estar impedida para obras, eu vou ver um outro caminho. Né? Não vou deixar para a última hora, ou vou sair mais cedo, ou coisa parecida. A mesma coisa, quando você sabe o que vai acontecer, você se prepara antecipadamente. Lembram-se das 10 virgens? Teve 5 que parece que não se prepararam, né? Estavam assim meio despreparadas e foi terrível para elas. É a parábola que aparece lá em Mateus capítulo 25, não é verdade? Ainda dá tempo de se preparar, então não se preocupe. Vamos ver a segunda bênção? A segunda bênção... Vamos virar algumas páginas do Apocalipse, nós temos aqui as igrejas, Apocalipse 2 e 3, depois temos os 7 selos, né? Vai até o 8, e quando você vai passando, você chega no capítulo 14. No capítulo 14, no verso 13, você tem a segunda bênção do Apocalipse. Aliás, estamos estudando na lição dessa semana, aliás, desse trimestre, o capítulo 14. E a bênção está no verso 13, diz assim, então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Olha só, bem-aventurado aqueles que morrem no Senhor. Quem morre no Senhor não tem que se preocupar. Eu me lembro que o meu pai, na sua última semana de vida, Deus deu a ele 91 anos de vida. Na última semana de vida, ele acordava de manhã, e meu irmão estava do lado, e ele falava assim, uai, eu ainda estou aqui? Pensei que ia acordar na glória. Ele já estava esperando assim, dormir e acordar na glória. Porque para aquele que dorme no Senhor, ele dorme e fecha os olhos, e não tem mais noção de tempo. A hora que ele abrir os olhos, vai ver quem? Jesus, voltando em glória e majestade, não é? Já pensou que visão maravilhosa? E um detalhe importante, hein? Não levanta assim doente, fraquinho, não. É no vigor da juventude. Lá em casa, em Nova Friburgo, tem uma foto minha, assim, nos meus 21 anos, eu falo para minha esposa assim, olha aí, vai voltar tudo isso aí de novo, entendeu? Vai voltar tudo, né? Vou até dispensar isso aqui para enxergar vocês, né? A gente vai enxergar Jesus, a Bíblia diz, com o meu próprio olho, disse Jó, não é? Sem óculos. Que maravilha, né? E no verso 14, então, diz que não tem preocupação aquele que está com Deus, porque ele é bem-aventurado. Vamos ver a terceira bênção. A terceira bênção está no capítulo 16. O capítulo 16 é o capítulo das pragas. Sabe que as pragas vão ser um problema, mas a Bíblia diz que é um período de tribulação qual nunca houve. Então vai ser um negócio complicado, as 7 pragas, as pragas finais. E um detalhe, parece que elas vão ampliando assim o grau de dificuldade. Começa com o rio, depois vai para o mar, e vai para a terra, o negócio vai crescendo, não é? Não sei se vocês tomaram um tempo de ver aqui os flagelos, as pragas. E na 6ª praga aparece a bênção.
Outro dia eu estava conversando com um amigo, pastor Jobson Santos, que trabalhou no Novo Tempo também. E ele falou, eu falei, e aí pastor, como é que está? Ele falou, estou aqui lidando com algumas bênçãos disfarçadas. Eu falei, bênçãos disfarçadas? Como é que é isso? Ele falou, uns problemas, mas não é problema. É Deus que mandou, deve ser alguma bênção. Eu ainda não entendi qual a bênção, está disfarçada aqui em problema, entendeu? Então, se você tem algum problema, você não tem problema, você tem bênçãos disfarçadas. Alguns dizem assim, mas é bênção demais, eu queria um pouco menos, quando é problema, né? Claro. Mas Deus às vezes manda umas bênçãos disfarçadas e você nem sabia que era bênção. Né? Tem até um salmo que diz, foi para a minha bênção que eu tive todos esses problemas, essa dor, né, essa aflição. Né? E às vezes acontece mesmo. Né? Às vezes acontece. E nós temos a terceira bênção, que diz assim, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu, e não se veja a sua vergonha. Isso é o verso 15 do capítulo 16. Bem-aventurado aquele que vigia, porque já está no finalzinho, as pragas estão caindo. É o fim do fim. Você já foi selado com o selo de Deus, não recebeu a marca da besta, está sofrendo o que está acontecendo pelo mundo, mas confiante que em breve Jesus vai voltar. Então você é um abençoado. E como é que é essas vestes? É a veste de justiça. Porque nesse momento em diante, Jesus já lavou completamente e lhe selou. O pecado já não vai lhe tocar mais. Você já nem quer ficar mais nesse mundo. Fala, Senhor, antecipa. E mais do que nunca, talvez, você vai ler aquele verso da Bíblia que diz que Jesus anteciparia a aflição por amor aos escolhidos, né? Porque o mundo vai estar muito mal. A quarta bênção aparece em Apocalipse 19. Diz assim, verso 9. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são essas as verdadeiras palavras de Deus. Quantos são chamados à ceia? Todos vocês. Infelizmente alguns não vão aceitar. E cada vez mais eu me convenço que tem gente que não quer ir para o céu. Por incrível que pareça. Pense comigo, alguns dizem assim, igual na desculpa que tem numa parábola lá, né? Eu queria terminar minha casa, agora que eu comecei, estou terminando a casa. Gente, no céu vai ter uma mansão só para você. Se você não gostar, até Deus permite que você faça uma reforma, não tem problema não, vai ter 1000 anos para reformar, se quiser até. Material de graça. Você chega na casa de material de construção e fala assim, eu queria um pouquinho mais de ouro, que eu queria dar uma mexida lá numa parte do piso. E é de graça. Mas vamos supor que você fala assim, puxa, mas eu queria viajar. Gente, nesse planeta? Porque lá no céu você vai viajar pelo universo. Então você é muito pequeno. Eu queria, não viajei, não conhecia ainda o Paraguai e a Argentina. Você vai conhecer o planeta XYZ, né? Tem umas comidas que eu nunca comi. Meu amigo, lá no céu você vai estar na sua casa e de repente toca a campainha, se é que tem campainha lá, né? E você vai atender, quem é? Jesus. Falou, Senhor, o senhor veio na minha casa hoje? Vim. Então vamos entrar. E ele fala assim, eu fiz um presente para você. O senhor fez um presente para mim? Foi. Puxa, posso ver? Pô, é uma fruta. Eu sei que você gosta muito de manga, então eu fiz essa manga para você. Não pense numa manguinha pequena não, é a manga. Sabe uma manga? Uma manga. Né? E ele já sabia que você gosta de manga. E ele fala assim, experimenta. Se não tiver boa, eu faço outra. É porque ele pode fazer, né? Ele tem a receita. Mas se não for manga, se for morango, a fruta que você gosta mais.
Então lá você vai participar da ceia do Senhor. Você pode falar assim, não, mas eu quero terminar minha faculdade. Gente, a fonte do conhecimento está lá. Se você quer fazer botânica, fala, Senhor, eu queria saber como é que funciona isso aqui. Chega aqui. É o mestre dos mestres que vai dar aula para você. E você não precisa nem olhar no microfone. E aquele negócio de guardar na cabeça, a cabeça vai estar funcionando 100%. Você faz o download direto da fonte, de Jesus para a sua cabeça. Pronto. Ah, Senhor, agora eu entendi. Nossa vida, que espetáculo, né? Não importa a área de estudo. Então eu fico pensando, essas pessoas que não querem ir para o céu, por coisas tão pequenas. Nós temos a quinta bênção, está no capítulo 20, verso 6. Diz assim: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele quanto tempo? 1000 anos. Ei, você que quer férias, hein? Não é um mês, não. É 1000 anos. É muito tempo de férias. E é num resort celestial. Tem de tudo lá. E se não tiver, é só pedir. Né? Nós estamos passando muito tempo nesse planeta, para a gente pelo menos. De acordo com a nossa Bíblia, de acordo com a cronologia da Bíblia, esse mundo já tem perto de 6.000 anos. E está na hora do sábado de descanso, o sábado milenial. 1000 anos no céu. Aí realmente você pode dizer, estou curtindo as férias. Aqui nem sempre as pessoas curtem as férias, especialmente se ele é autônomo, né? Ele está lá, alguém liga, né? Fala, eu vou ter que interromper minhas férias aqui. Né? E a Bíblia diz que há uma ressurreição primeira. Por que você vai deixar para a segunda? A segunda é terrível. A segunda é com o diabo e seus anjos. Então é a primeira mesmo. Tem uma especial também. Né? Essa especial, tem alguns que vão ressuscitar pelo lado bom e outros vão ressuscitar pelo lado bom, mal. Né? Alguns vão ressuscitar para a vergonha eterna. E outros não. Está lá em Daniel capítulo 12. Ellen White fala sobre isso também no livro O Grande Conflito. Uma ressurreição especial. Pessoas que ressuscitam um pouco antes da volta de Jesus. Vamos ver mais uma bênção. A sexta bênção está em Apocalipse 22. Vou ler a partir do verso 6. Disse-me ainda, essas palavras são fiéis e verdadeiras. Essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Você conhece as profecias do Apocalipse? Se não conhece, tem que estudar. Porque ela mostra o tempo que a gente está vivendo. Ela te mostra exatamente o que nós estamos vivendo nos últimos dias da história desse planeta. E a sétima e última bênção está no verso 14. Diz assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entre na cidade pelas portas. E o Apocalipse descreve essas cidades, que é uma cidade quadrada. É uma cidade grande, hein? Se for a medida que está no Apocalipse, se não for muito simbólica, é mais ou menos assim do estado de São Paulo, mais um pouco. Né? E quadrada, de altura também. E eu falava assim, cidade quadrada, como é que pode isso, né? Aí, há algum tempo atrás, eu acho que foi o ano passado, saiu um plano aí na Arábia Saudita, que eles vão construir uma cidade quadrada. E é uma cidade que tem assim uns 500 metros de largura e comprimento, não importa, né? E é de altura também. E aí eu comecei a olhar a animação que eles fizeram,
Que coisa fantástica. Eu comecei logo a imaginar em Jerusalém, a Nova Jerusalém quadrada. Entendeu? Vários níveis, prédios. E você consegue ver assim, algumas telas que transmitem coisas, né? Mas logo eu vi que a da Arábia Saudita é uma contrafação, porque passou um dragão voando assim, eu falei, ih, essa é a do dragão, essa é a Jerusalém falsa, fake Jerusalém, né? Já fiquei preocupado. Mas deu para ter uma ideia que Jerusalém, a Nova Jerusalém, vai ser fantástica. Vai ser um espetáculo. E olha, eu não sei, mas tem uma casa para você lá, com seu nome na placa. Vai ficar muito chato se essa casa ficar vazia. Ou Jesus chegar e falar assim, não veio, eu vou ter que tirar a placa aqui. Acho que vou demolir, vou fazer outra coisa. Porque Jesus foi para o céu para preparar lugar para nós. Para cada um de nós. Eu fico preocupado um pouco, irmãos, porque na época de Noé, a arca estava preparada para muita gente. E quantas pessoas entraram? 8. Eu fico pensando, puxa, mas nem a tia do Noé, sei lá, a cunhado. Na época de Sodoma e Gomorra, foram só, na verdade foram 3, né? Teve uma que deu uma vacilada no final. O Apocalipse fala em 144 mil, não é? Bom, esses são só os vivos, depois tem uma grande multidão. Mas nos últimos dias parece que 144 mil e 8 bilhões é pouca gente, não é? Que Deus nos ajude a estarmos preparados para aquele dia glorioso. E olha, eu queria dizer para vocês o seguinte, esse dia está próximo, viu? Quando eu morava em Nova Friburgo, eu não posso dizer morava, porque também de vez em quando eu moro, né? Nós passamos quase um mês lá agora no mês de abril. E a gente estava pretendendo em julho de novo, mas aí a gente ia relembrar a Ucrânia, porque em julho Friburgo é bastante frio. É o Campos Jordão do Rio de Janeiro, né? Então a gente está assim um pouco com medo ainda de ir a Friburgo em julho. Mas a gente morou lá, né? Aliás, as nossas roupas de frio, a maior parte está lá. Então talvez tenha que ir mesmo. Eu passei por momentos assim difíceis. E eu comecei a ficar estressado, e com aquele estresse eu acordava 3, 4 horas da manhã, e eu comecei a pensar, como é que eu vou usar melhor esse tempo? Aí eu comecei a estudar as profecias da Bíblia. E eu gosto de estudar assim, escrevendo, né? Então, fui escrevendo, se transformou numa revistinha, a revistinha se transformou numa apostila, a apostila se transformou num livrinho, e o livro se transformou num livrão. Acabou se transformando no livro chamado Chegou a Hora. E por que chegou a hora? Porque através das profecias você consegue saber o tempo que você está vivendo. Eu vou fazer aqui uma overdose da profecia, não vai até 1h da tarde não, é uma overdose, é rápido. Mas overdose não mata não, a da profecia não mata, muito pelo contrário, mata o velho homem e fica o novo, tá bom? Então, por exemplo, eu comecei a estudar Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2 conta a história ali de como Deus revela o futuro ao rei Nabucodonosor e a Daniel. Aquela estátua, lembra da estátua? Aquela estátua, a cabeça era de ouro, simbolizando Babilônia. Eram os reinos que viriam para frente. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma. Aí no ano 476, se divide os países. E depois da divisão dos países, é uma pedra que bate na estátua e enche toda a terra, simbolizando a volta de Jesus. E eu fiquei pensando, puxa, Jesus não podia voltar antes de 476, porque tinha que cumprir essa profecia aqui. E desde 476, as pessoas estão esperando a pedra. Alguns estão tão ansiosos que escrevem aí no Facebook, né? Vem meteoro. Porque não estão aguentando mais esse mundo, né? O meteoro é a pedra, né? É a pedra de Daniel capítulo 2, às vezes eles nem sabem que é isso, mas é isso. Eu continuei estudando e cheguei a Daniel 7, assim são profecias onde aparecem uns animais diferentes,
Mas a interpretação é parecida, são os reinos, com mais detalhes. O leão, simbolizando Babilônia, o urso, a Medopérsia, Grécia, Roma. Só que ali aparecem alguns detalhes a mais, aparece um período de tempo, de 1260 anos, que era o período que o poder papal estaria atuante durante a Idade Média, a Idade Escura, né? E esse período terminou em 1798. E eu falei, puxa, então Cristo não podia voltar antes de 1798, né? Porque tinha que cumprir essa profecia. E a partir dali, Daniel disse que começou o julgamento. E depois nós temos a volta de Jesus. E desde 1798, o povo remanescente de Deus está esperando o final dessa profecia. Para trás, tudo se cumpriu. Aí eu continuei estudando e fui ver Daniel 8 e 9. Daniel já está mais velhinho. É uma profecia que tem assim um longo período de tempo, 2.300 anos. Começa lá atrás, na reconstrução de Jerusalém, 457 a.C., e vai, e termina em 1844. E aí começa o julgamento. Eu falei, olha, Cristo não podia voltar antes de 1844, porque tinha que cumprir essa profecia aqui. E agora o julgamento já passou de 150 anos, qualquer hora termina. E também não precisa durar tanto assim esse julgamento. Algum momento vai terminar. E aí? Quando terminar, o povo de Deus vai estar selado e o povo do mal vai estar marcado com a marca da besta. E a gente está aguardando o finalzinho. O que é o finalzinho? O reino eterno de Cristo. Eu não pulei Daniel 11, mas Daniel 11 eu creio que está aí para Daniel 11, 41. Uns 4 versos da vinda de Cristo. Mas vamos lá para o Apocalipse. João escreveu a primeira profecia às 7 igrejas, começando com Éfeso e terminando com qual? Qual a 7ª igreja? Laodiceia. E a gente está vivendo em que época? Então chegou aqui no fim, não é? É nessa igreja que Cristo vai voltar. No nosso tempo. Não vai ter Laodiceia o retorno, Laodiceia 2, igual tem nesses filmes. Não, é Laodiceia só. Encostou aqui na volta de Jesus. Mas se você continuar estudando, você tem os 7 selos. É aquela dos cavalos diferentes. Começando com o cavalo branco, que é a igreja de Cristo, pura. E aí você vê, os cavalos vão ficando doentes, vão ficando esquisitos, né? Estranhos. E até você chega no 6º selo. O tempo que a gente está vivendo. Aí o 7º. O 7º é a volta de Jesus. Apocalipse 8, verso 1. Houve silêncio no céu por meia hora. Estamos aguardando aqui, ó. E alguns acham que vai demorar muito ainda. Se você usar as trombetas do modo tradicional, que é a próxima profecia, são 7 julgamentos sobre a terra, e o último é a volta de Jesus. O último julgamento. E sabe, nós estamos vivendo nos últimos dias deste planeta. Mas não é para ficar preocupado, não. A Bíblia diz, ao começarem a acontecer essas coisas, o que é para a gente fazer? Levantai as vossas cabeças e fiquem alegres, porque a vossa redenção se aproxima. Eu creio firmemente que estamos vivendo nos últimos dias dessa história. Isso é motivo de alegria para todo adventista, né? Durante essa semana, vocês estudaram a lição da escola sabatina, e ali fala que existe um grande número de remanescentes que estão aí no meio da Babilônia. Eu fico até preocupado, se tem mais gente lá do que aqui. Né? E o conselho é, povo, sai de lá, porque no final vai ter só 2. São os salvos e os perdidos. E os salvos é aquele povo remanescente de Deus, que guardam os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. E esse movimento adventista, ele está pelo mundo todo. Às vezes a gente pensa só em adventista do 7º dia. Não! Tem católico adventista. É católico que está esperando a volta de Jesus. Eu lembro que a gente conversou com um frei lá da Canção Nova,
E eu lembro que o pastor perguntou para ele assim: mas Frei, o senhor acredita na volta de Jesus? Ele falou: claro, acredito sim. Mas como está na Bíblia, claro, vai voltar com todos. Não sei bem como é que ele acreditava, mas ele disse que acreditava. Então, um católico adventista, né? Tem assembleiano adventista. Pode não ser do sétimo dia, mas são adventistas. Batista do sétimo dia. Batista adventista, né? Batista do sétimo dia tem. Né? Pessoas em várias igrejas que aguardam e acreditam na segunda vinda de Jesus. Vocês sabiam que até o muçulmano acredita na segunda vinda de Jesus? A maneira deles, mas acreditam. E você? Já tomou sua decisão? Estamos vivendo nos últimos momentos da história. Não vai cometer a tolice de ficar de fora. Está chegando. Chegou o dia. Está chegando a hora. O título do meu livro eu tirei de Apocalipse 14:15. Quando o anjo chega para Jesus e fala: Senhor, pega aí a foice. Chegou a hora. A ceifa está madura. Vai chegar esse momento. Que Deus abençoe vocês. Pense um pouco na sua vida. Pense nas suas decisões. E reafirme o seu desejo de ficar com Jesus para sempre.